Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Steve Charlie Podcast. Hoje eu tô com esse meu irmão, um cara que eu admiro demais, que eu acompanho o conteúdo há muito tempo. E é uma honra ter aqui com a gente hoje, Dr. Rodrigo Duprá. Recíproco, Seja mestre. muito Obrigado meu aí irmão. pelo convite, viu, cara? Uma honra minha estar aqui. Também acompanho muito tempo o seu trabalho, gosto muito, gosto da sua presença, gosto de te acompanhar virtualmente, presencialmente melhor ainda. Tamo junto, meu irmão. Eu acho que Duprá, quando eu fiquei pensando em você aqui hoje, eu falei, cara, tem tanta coisa que eu quero trocar de ideia com ele. Eu já li esse livro inteiro uma vez. Legal. Tô indo pra segunda, porque eu acho que a segunda é pra estudar. A primeira é aquela leitura mais leve. Eu pensei em tanta coisa pra gente falar e veio na minha cabeça o seguinte: a gente escolheu estar aqui hoje. Então, nós tivemos um livre-arbítrio pra escolher isso. Cara, existe esse livre-arbítrio? A gente pode falar que a gente escolheu estar aqui hoje? Isso foi uma escolha consciente nossa? Já começamos Bem, começamos pra quente, começar começamos daquele jeito, quente. cara, eu adoro, velho. Cara, essa é aquela famosa questão eterna da ciência, no sentido de rola sempre um fla-flu para as questões muito assim profundas e questões que a gente não tem uma resposta imediata, né? Então, como tudo assim que a gente está vivendo hoje, rola, né, aquela polaridade. Então, existem pessoas que falam assim, cara, o livre-arbítrio não existe, tudo é determinado, e existem as pessoas que falam que o livre-arbítrio existe. Eu não colocaria nem essas duas opções como opções dos extremos, sabe? Não é que de um lado tem o determinismo e do outro lado o livre-arbítrio. Na minha opinião, o oposto do determinismo é a randomização completa. Tudo, não existe nenhum nexo, é tudo de uma forma aleatória. Então, de um lado a gente tem tudo poderia acontecer de uma forma aleatória, de outro lado tudo está determinado. E a gente pode até aprofundar, né, no determinismo para a gente entender, né, o que seria esse determinismo. Ao meu ver, o livre-arbítrio está no meio dessas duas polaridades. Só que as pessoas que discutem esse assunto, elas colocam o livre-arbítrio como se fosse o extremo. Não, o livre-arbítrio ele não é o extremo. Não é assim, ou eu tenho livre-arbítrio de tudo, ou é tudo determinado. Não. O outro extremo não é o livre-arbítrio, tudo é randomizado, tudo é desorganizado, tudo é de uma forma completamente variável. Uma entropia total. Uma entropia total. Então, de um lado a gente tem que as coisas, existe um nexo, se você pesquisar como elas estão, qual é o estado que elas estão agora, qual é a forma delas, né, se conectarem, eu poderia prever qual vai ser o próximo momento. Então, isso seria o determinismo, né? Quando a gente passa a tentar entender o determinismo, as pessoas que são muito deterministas, elas gostam de tentar entender, e o determinismo muito surgiu conforme a gente foi entendendo a realidade, de uma forma reducionista, reduzindo a realidade. Então a gente tem um todo, né, que ele é muito complexo, e a gente fala, tá, vamos entender os próximos momentos. Então, vamos imaginar essa mesa aqui. Se eu sei onde está essa xícara, se eu sei onde está essa xícara, se eu sei onde estão os soldadinhos, beleza, eu posso replicar essa mesa. Então tá tudo determinado. Para eu determinar as coisas, eu tenho que dar um zoom in e saber onde está a xícara, onde está outra xícara, onde estão os soldados. Eu tenho que dar o zoom in. Isso chama uma visão reducionista. Então eu pego uma realidade, eu vou dando zoom in, zoom in, zoom in, pego a essência da matéria e falo, bom, isso aqui está aqui, ela vai se comportar assim porque ela está integrada com a outra essência da matéria. Então eu vou olhando os átomos, falo assim, beleza, vai. O Diego está aqui hoje, ele está com a testosterona em 200, está com a sua dopamina nesse momento em tanto, norepinefrina em tanto, então eu já sei que o Diego ele vai querer sentar e ficar tranquilo. Ou não, se ele tiver com essa dopamina tanto, ele vai querer levantar e fazer alguma coisa. Então é como se eu pudesse, o determinista, ele acredita que quando você vai reduzindo e entendendo as interações, né, das unidades, você vai entender o comportamento do todo. E você vai prever um próximo passo. E você vai prever um próximo passo. Só que a gente cai num problemaço, cara. Por quê? Até os anos de 1900, a gente acreditava muito que se você calculasse, né, a física newtoniana, eu sei onde está essa xícara, eu sei qual é a intensidade da força que vai agir sobre ela, então eu posso mais ou menos classificar até onde ela vai chegar se eu empurrar ela até aqui. Tá. Isso era o Newton. E aí, beleza, a gente foi até 1900 assim, achando que a gente tinha zerado o game, agora entendemos tudo. Você que é um cara que adora provavelmente o tema, rolou bastante a ciência da balística, né? Eu vou jogar uma parada, vai cair aonde, Cabuloso. né? Eu fiz minha pós-graduação em balística, olha cara. aí, então você... É bem isso, física pura, Física né? pura. Jogar você... aqui, aceleração, movimento, quantidade de movimento, momento linear, vai parar ali. De certa forma, você vai meio que prever o futuro, né? Sim. Você vai determinar exatamente o que vai acontecer. Perfeito. Então, até 1900, era isso aí que imperava.
Mais ou menos em 1900 a gente começou a perceber alguns comportamentos estranhos em alguns experimentos, né? Tanto o Planck quanto o Max Planck, tanto quanto o Einstein, eles começaram a perceber que existiam alguns comportamentos um pouco diferentes quando a gente olhava, por exemplo, para a luz. Pô, quando a gente olhava para a luz, o Planck e o Einstein, eles começaram a se ligar que às vezes a gente olhava para a luz e a gente acreditava que a luz era uma coisa contínua, né? Uma coisa que vai sempre bater de uma certa forma como se fosse uma onda, mesmo que não para. Só que eles começaram a perceber que em alguns momentos a onda se comportava como partícula. Se você fosse tentar dosar a unidade da onda, reduzir a onda até o final, você chegava numa molécula unitária. Você não conseguia quebrar mais do que aquilo. E eles começaram a perceber que a onda poderia ser chamada também de partículas. E eles criaram, né, os famosos fótons. Então a luz, ela não vinha só como uma onda. Se você olhasse muito para dentro dela, zoom in, ela vinha como pequenos envelopes, ou quantos, ou fótons, né? Então, inclusive o Max Planck, ele calculou o tamanho dessa partícula, 6,62 vezes 10 a menos 34. E aí ele fez esse cálculo, obviamente o cara muito fez... Muito menor que um mol. Muito. O cara é tipo assim, mini. E ele fez esse cálculo, isso virou uma constante, né? Que chama-se constante de Planck. E o Einstein, nesse momento, ele até ganhou o prêmio Nobel que ele ganhou, se eu não me engano, em 1922, não foi da teoria da relatividade, foi de uma teoria da fotodinâmica. O que acontece com alguns fótons, né? Ele começou a entender o que acontecia com a transmissão de alguns fótons, movimento de alguns fótons. Mas em 1905, Einstein fez a famosa teoria da relatividade. O que o Einstein percebeu? Ele percebeu que depende, né, como você bola um experimento, se você tiver 2 observadores, aquele experimento pode se comportar de uma forma diferente do que a gente acreditava na física newtoniana. Então ele fez o seguinte experimento. Você coloca, né, você tem uma plataforma de trem, você coloca uma pessoa esperando o trem na plataforma. A gente tem um outdoor aqui, um outro outdoor aqui. Se eles acenderem ao mesmo tempo, blum, essa pessoa que está no meio da plataforma, ela vê a luz chegar no mesmo tempo e ela acredita que eles estão sintonizados. Beleza. Aí o Einstein pensou, cara, tudo bem. E se tiver alguém dentro do trem, numa velocidade próxima à velocidade da luz? Será que essa luz que vem daqui não vai chegar primeiro no cara do que essa luz que vem daqui? Não é possível que elas cheguem simultaneamente. Porque se o cara está numa velocidade próxima à velocidade da luz, essas luzes vão chegar de um ponto diferente. E o Einstein sabia que a maior velocidade que a gente pode atingir é a velocidade da luz. Então, se a velocidade é fixa, velocidade é, né, você pega quilômetros por hora, velocidade é sempre espaço sobre o tempo. Tá. Se a velocidade é fixa e você muda, né, o espaço que ela corre, você obrigatoriamente tem que mudar o tempo. Então ele percebeu que depende da forma com que você se desloca no espaço, o tempo também muda. Então ele uniu essas duas unidades chamando o espaço-tempo. Ou seja, o que o Einstein fez nesse momento? Ele falou, cara, nem tudo funciona conforme o Newton estava prevendo, né? Depende muito qual é o deslocamento daquilo, depende da velocidade que ele tiver, a gente muda o fator tempo, e ele colocou então a famosa teoria da relatividade. Primeiro ele fez a teoria da relatividade especial, depois ele fez a relatividade geral, que inclusive ele incluiu a tal da força gravitacional, que seria uma curvatura justamente desse espaço-tempo. E até aí a gente começou a perceber nesse movimento da ciência que muitas coisas que a gente acreditava na física clássica começaram a funcionar de uma forma diferente. Até que então, essa história aí deles perceberem que a onda se comportava também como um fóton, né, como uma partícula, eles começaram a perceber, e aí a gente pode pôr um cara chamado Niels Bohr na jogada, mais ou menos em 1920 e poucos, quase simultâneo o que o Einstein ganhou o prêmio Nobel, ele começou a perceber que não só a gente pode enxergar a luz como uma partícula, como a gente pode olhar também para um elétron, em vez de enxergar ele como uma partícula, enxergar como uma onda. Então misturou a bagaça. Uma coisa que a gente acreditava que era uma onda pode ser uma partícula. Coisas que a gente acreditava que era uma partícula pode ser onda. O que significa a parada ser uma onda? Significa que eu não tenho a plena certeza onde essa bagaça está num espaço estacionário. A partícula eu tenho essa certeza. A partícula você tem, mas a onda você não tem. Porque a onda ela te dá muitas probabilidades de onde aquilo pode estar. Então,
Eu tô dando a volta no Japão para te explicar já a tua pergunta sobre o determinismo, né? Mas eu não esqueci da tua pergunta, a gente vai chegar lá. Boa. Mas assim, quando você... o Niels Bohr, ele percebeu, ele falou, cara, tem alguma coisa errada, porque quando você olha para um elétron, e ele até fez o termo, ele falou, cara, é muito louco, porque o elétron tá num lugar, de repente ele tá em outro lugar, e ele deu um nome que chama-se salto quântico. Ele falou, cara, como é que pode uma partícula se comportar de uma forma que eu não sei onde ela tá? E ele pegou um pupilo dele e falou assim, vem cá, vai, cara, pensa nesse problema aqui que eu não tô conseguindo resolver essa bagaça. O cara tinha 23 anos na época, esse outro cara, era o Heisenberg, era um pupilo totalmente fora da curva, assim, um cara bem prodígio, 23 anos, um cara físico, moleque assim, de tudo. moleque de tudo. Ele foi para uma viagem na natureza lá e começou a pensar no problema do Niels Bohr. E aí ele começou a fazer vários cálculos matemáticos, ele falou, cara, já sei, descobri essa bagaça. Ao invés de eu fazer uma equação que o ponto disso aqui, dessa xícara é fixo, eu vou fazer uma tabela. Ó, essa xícara pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Então eu vou fazer uma equação com todas as probabilidades onde ela pode estar. Mas essas probabilidades de onde ela pode estar são limitadas. São limitadas de certa forma. Cara, é que assim, é limitado. Se você for dividindo o espaço, é meio que quase sem limite, né? Porque você pode cada vez mudar um pouquinho. Aí o limite disso seria, né, até um movimento extremamente pequeno que você não conseguia diferenciar. Eles limitaram isso daí. Então, até então não. Até então não. Ele fez uma tabela, ele falou, cara, ao invés de eu pegar uma equação fixa, isso deve ser colocado numa tabela. E inclusive eles perceberam que para você saber onde alguma bagaça tá, pra gente saber, vamos pensar na nossa realidade como se fosse essa mesa, que é o exemplo que eu tô usando. Para eu saber e reproduzir isso, eu preciso saber aonde tá a posição dessas xícaras e qual é o movimento dessas xícaras. Porque se eu souber posição e movimento, eu posso calcular se elas estão se movimentando, mas estão aqui, eu sei onde ela vai estar no próximo segundo. Então eu posso sempre te dar a realidade da mesa. Tá. Então são duas variáveis. Preciso saber a posição, onde ela está, e o movimento. O movimento a gente pode calcular aí uma velocidade com a massa. Então o que a gente chama de momento. Então se eu calcular a posição e o momento, eu sei exatamente qual vai ser a realidade dessa mesa. E esse cara, esse Heisenberg, ele fez uma tabela para isso. Só que ele percebeu, cara, que uma tabela é diferente de uma equação fixa. Uma tabela, se eu fizer posição e momento, é a mesma coisa do que se eu fizer momento e posição. Dá na mesma. Se é uma equação fixa, não tem problema você inverter, né, os fatores. A ordem dos fatores não altera o produto. Só que se isso for para uma tabela, não funciona assim. E eles perceberam que a diferença disso, né, a gente poderia até colocar... tem uma fórmula muito específica que inclusive entra a constante de Planck, mas resumindo, o cara chegou num problema que ele falou, cara, eu entendi que a gente não tem certeza onde a bagaça tá quando você olha no muito micro. Eu entendi que quando você olha pro elétron, você não sabe onde a bagaça tá. E aí o Heisenberg, ele fez esse princípio que a gente chama até hoje de princípio de incerteza. Eu não sei onde a bagaça tá. Eu dou zoom in, de repente a parada toma um outro comportamento. Ela começa a ter probabilidades ao invés de ter certeza. Então ele deu esse nome, chama-se o princípio da incerteza. Aí veio um outro cara, que era também um cara bem inteligente na época, que era o Schrödinger, e ele pegou esse raciocínio todo do Heisenberg e ele transformou numa equação. E ele fez a equação das probabilidades disso tudo. Aonde será que poderia estar essa xícara se ela fosse um elétron? E aí ele fez essa equação que, na verdade, poderia explicar as probabilidades de onde está esse elétron. E agora eu vou chegar na minha resposta. O Schrödinger fez isso e uniu, obviamente, com toda essa teoria do Niels Bohr, né? Então, a gente foi mudando uma realidade da mecânica clássica, de uma realidade estática, mecânica que eu sei quântica. onde está tudo, é aí que começou. Para uma mecânica quântica. Quando entrou a mecânica quântica, esses caras, eles ficaram loucos, até hoje a gente fica, porque a gente fala, cara... É muito louco você pensar nisso. E eles partiram do princípio que eles fizeram, que a gente chama de filosofia de Copenhague, né? O pensamento de Copenhague. Que é, o Niels Bohr e o Heisenberg, eles decidiram que o negócio era tão louco que isso não servia para explicar a realidade. Que isso servia só de um ponto de vista teórico, mas isso não explicaria a realidade. E aí, obviamente, deu muita porradaria na ciência, muita galera não aceitou, outras pessoas que aceitaram só aceitaram porque eles falaram que isso não explica a realidade, que isso é um conceito teórico, mas aí vieram os malucos mais pra frente falando que não, que muito da nossa realidade existe sim um fundamento quântico. E que aí veio outros dois caras muito importantes, Hugh Everett e um cara que chama-se Zé. Chama como? Zé, Z-E-H. Zé, cara, tem um Zé lá tem também. Um Zé dominando todas as áreas. Todas as áreas. E o Zé, inclusive esse Zé fez uma das teorias mais interessantes. Que ele falou assim, os caras, eles começaram a aceitar
que a física quântica ela pode explicar a realidade sim. E eles começaram a rejeitar esse pensamento do Niels Bohr e do Heisenberg de Copenhague e falaram assim, não, a física quântica ela pode explicar a realidade. Existem muitas coisas na nossa realidade que é quântico, né? Então a gente deve olhar para isso como se a física quântica fosse uma parte da realidade. E esse cara, ele fez a teoria que é a teoria da descoerência. Na cabeça dele, é como se a física quântica fosse a pré-realidade, ou a gente poderia chamar até de uma realidade maior, e que a nossa realidade material fosse uma realidade já onde ela entrou numa descoerência. Vou te explicar. Eu acho que você já deve ter ouvido falar no famoso gato de Schrödinger. Eu ia perguntar. O experimento do gato de Você Schrödinger. lembra do Schrödinger que eu falei Dentro a equação da caixa dele? E tem o observador, não dá pra falar se ele tá morto ou vivo. Exatamente. O mesmo Schrödinger que fez a equação que eu te falei das esse mesmo probabilidades, cara. é o mesmo cara. Ele é um cara que assim, fora da curva. Na época, ele era um cara até um pouco mais liberal nos seus pensamentos. Ele tinha uma mulher, tinha uma amante, morava com as duas. Aí a galera na Alemanha, né, não aceitava isso. Ele mudou para a Áustria para ver se lá era um pouco mais legalize e tal. E ele teve muitos insights assim durante essas peripécias. E um dos insights que ele teve, quando ele chegou nessa equação das probabilidades, ele falou assim, tá, mas essa bagaça não pode explicar o mundo real. E aí ele pensou no experimento, ele falou, cara, o cara ficou quebrando a cabeça. E o experimento do gato de Schrödinger, ele é um tanto quanto genial. Porque ele falou assim, cara, deixa eu tentar unir o funcionamento dos elétrons com a realidade. E olha o experimento que o cara criou. Não foi um gato numa caixa apenas. O cara falou assim, se eu trabalhar com elétrons, então vou pegar um material radioativo. Que já que o comportamento dos elétrons é probabilidade, esse material radioativo ele pode decair ou pode não decair. São probabilidades. Se ele decair, ele vai liberar um veneno na caixa do gato e esse veneno vai ser o cianeto. Então, se esse material radioativo, que são elétrons, esses elétrons decaírem, ele vai decair a tanto que ele vai ativar uma válvula que vai liberar o veneno na caixa. Então, por isso que o gato pode estar vivo ou morto. Não é que você vai abrir e ele está vivo ou morto. É porque se os elétrons se comportarem de determinada forma, vai liberar o cianeto e o gato vai morrer ou não. Tá. E aí ele pegou, então, o que ele fez com esse experimento? Ele criou um experimento que você une o micro do micro do micro com um comportamento do nosso mundo macro. Tá. Você entendeu? Então foi um experimento mental que ele falou assim, cara, como que os elétrons poderiam influenciar na nossa realidade? Então ele fez esse experimento mental. E aí, justamente, ele fez esse experimento para ele mesmo falar assim, cara, essa teoria não pode explicar a realidade. Mas entra o papel do observador aí. Aí eu já vamos chegar lá. Aí ele falou, cara, essa teoria não pode explicar a realidade. Ele fez o experimento do gato não querendo dizer que isso é uma realidade. Ele falou, olha o absurdo que é isso que a gente está falando. Olha o absurdo que a gente chegou na nossa teoria. Então como é que isso pode explicar uma realidade? Então quer dizer que depende do decaimento da parada, o gato vai estar vivo ou morto? Então tem duas possibilidades. E uma das questões para você realmente entender o princípio da incerteza do Heisenberg, eles perceberam que a partir do momento que você olha para alguma coisa, lembra que o Einstein começou a perceber que a onda de luz poderia ser fótons e poderiam ser partículas. E aí a galera da física quântica falou que as partículas também podem ser vistas como onda. O que diferenciaria se a partícula um objeto em questão, uma partícula ou uma onda, é justamente o observador. A partir do momento que você olha para uma parada, você mede alguma coisa, ela perde o aspecto de onda e vira o aspecto de partícula. E esse era um dos grandes problemas dessa questão toda. Então, o Schrödinger, enquanto o gato tivesse como uma onda, ele poderia ter os dois estados. Inclusive, dos pilares da física quântica é a sobreposição. Você poderia ter dois estados diferentes, né? O elétron poderia estar em dois lugares diferentes simultaneamente. Então, enquanto ele se comporta como uma onda, enquanto ele responde às leis da mecânica quântica, ele poderia ter sobreposição de estado, ou seja, o gato poderia estar vivo e morto. Morto. E morto. Né? A partir do momento que você observa e olha, uma das realidades colapsaria e só ficaria uma outra realidade. Então, quando você mediu ou observou, só ficaria outra realidade. E esse cara que eu te falei, o Zé, ele fez essa realidade da física quântica ela valer para uma realidade macro. Então ele falou assim, cara, provavelmente essa realidade quântica é o que a gente vê antes da gente ter esse nosso mundo material. Então tudo seria uma realidade diferente do que a gente vê. E quando ela entra numa descoerência quântica, ou seja, quando ela vira uma partícula, a gente está no mundo material. Então é como se a realidade
pré-existente, o que a gente conhece como realidade ordinária, como se ela fosse uma realidade de probabilidades, que isso seria uma realidade de onda, e que quando provavelmente alguém médio, alguém dosa, inclusive depois o Roger Penrose falou, não, isso pode até acontecer com o tempo, então tantos milhões de anos pode acontecer que uma realidade quântica colapse e vire uma realidade real. Enfim, a loucura pode ser que a realidade pré-realidade seria uma realidade de probabilidades. E aí eu vou voltar e responder a tua pergunta sobre o livre-arbítrio. Se é por um acaso, a gente tem muitas probabilidades, ao meu ver, existe, né, a possibilidade, aí é tudo, né, brainstorm aqui, porque isso não está nada comprovado. Reflexão. Existe a probabilidade, ao meu ver, da nossa consciência funcionar como o medidor, como o observador. A nossa consciência, ela seria responsável pela descoerência quântica. Então, a nossa consciência, ela entraria como uma descoerência e a gente tem acesso a um mundo só particular. O mundo de partícula, que ele não é feito de probabilidades. E por isso que a gente olha o nosso mundo e fala, é impossível o gato estar vivo e morto. Porque já entrou numa descoerência. Realmente é impossível. Porque a nossa consciência faria essa interface de pegar probabilidades e a gente... Partícula. Aí virou a partícula. Então, se realmente isso for uma possibilidade, a nossa consciência teria uma interface entre essa descoerência e provavelmente o livre-arbítrio seria em lidar com essas pressões, as probabilidades seriam pressões e a consciência seria o que a gente conseguiria extrair dessas pressões para se transformar em partícula. Ou seja, você não teria o livre-arbítrio total de sair daqui voando. Você tem probabilidades, né, que te limitam nessas probabilidades. Mas dentre essas probabilidades, existe algo dentro de você, provavelmente um fluxo de informação integrada, que a gente pode chamar de consciência, que você vai trabalhar nessas probabilidades e você vai levar uma pressão mais para um lado ou mais para o outro. Então, vamos agora passar para o mundo real. Tá. Imagina que se por um acaso você fala assim, cara, eu tô sentado aqui falando com o Duprá. Eu posso levantar agora, tomar uma água, ou eu posso ficar aqui mais meia hora. Eu acho que é o modo que a gente mais pensa. Eu posso ir além, eu posso pegar essa garrafa aqui e jogar na cabeça do Eric. Exato. Não é um livre-arbítrio? Sim, mas na verdade isso talvez... O ambiente me influenciou. Não, isso não estaria provavelmente nas suas probabilidades. Entendeu? Tá. É o que eu falo. Tá, se você pensar numa probabilidade, poderia estar... Poderia porque isso seria possível você fazer. Eu poderia fazer só para quebrar essa linha do livre-arbítrio. Sim. Mas não, se você quebrar isso. Então, se você fizer isso, significa que isso está nas suas probabilidades. Ou seja, assim, é possível você executar isso? Sim. Então está dentro do rol de probabilidades. Tá bom. Mas dentro do rol de probabilidades, provavelmente isso exerce uma pressão muito pequena, né? Tipo uma probabilidade muito, muito minúscula de você resolver fazer isso por um monte de coisas, pelo seu comportamento, por quem você é, pelos seus princípios éticos e por uma série de coisas. Então, respondendo de uma forma mais objetiva, ao meu ver, a mente ela serve para fazer simulações, então é como se a gente pudesse ter o mínimo de conhecimento de algum rol de probabilidades e com a mente fazendo essas simulações, a gente aumenta a pressão de algumas probabilidades acontecerem e serem mais reais para virarem a realidade de uma forma um pouco mais pressionada. Você não tem o controle total, porque fala assim, mas pô, você tem livre-arbítrio, então faz tal coisa. Não, você não tem o controle total. Dentro dessas probabilidades, você vai trabalhar com pressão. A pressão pode ser maior ou menor. E o seu livre-arbítrio, né, a sua mente, ela fica simulando o tempo todo, a gente fica simulando. A mente nada mais é do que um mix aí de muitas simulações de futuros probabilísticos e que dentro dessas simulações a gente aumenta a pressão para acontecer algumas coisas. E isso explicaria, cara, muita coisa. É claro que a gente está fazendo aqui, né, uma analogia de uma física quântica extremamente minúscula que até hoje existem muitas pessoas que não acham que ela explica a natureza, mas a gente tem fenômenos quânticos, por exemplo, até na fotossíntese, né, para transformar os fótons, né, de luz em ATP, em energia para as plantas. Isso é um fenômeno quântico. Acreditam-se que até a migração dos pássaros, né, a gente está falando aqui da arara que voa de Atibaia para São Paulo, etc., acredita-se que a migração dos pássaros pode ser um fenômeno quântico. Então, assim, existem muitos indícios que na natureza existe fenômeno quântico. Mas, em laboratório, a gente não consegue estudar muito bem o fenômeno quântico, a não ser que ele esteja em condições muito ideais. Por exemplo, como próximo a 0 grau absoluto. Uhum.
Porque quando você começa a aumentar um pouco o calor, você aumenta a temperatura, você aumenta também o comportamento diferenciado. É como se você perdesse a coerência quântica. Então a gente não consegue reproduzir isso no laboratório. Então por isso muitos cientistas eles falam, cara, não dá para explicar a realidade pela física quântica. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver nos próximos anos. A gente já sabe que os computadores quânticos eles já são realidade, né? Eu acho que o Google fez em 2019 o primeiro computador quântico. E, inclusive, o próximo princípio da quântica, que é o mais assustador deles, que é o entanglement, que duas moléculas estariam emaranhadas numa distância muito grande. Então, daqui até a Lua, você conseguiria impactar aí. Vamos imaginar que você tem uma distância muito grande entre duas moléculas. Se elas tiverem coerência quântica, independente da distância, simultaneamente elas agem de uma forma muito sincrônica. Como se elas estivessem mais ou menos sintonizadas. Elas estão emaranhadas. Vibrando, né? Na mesma frequência. Vibrando na frequência quântica, né? Tá. Então, elas estariam... E isso o Einstein nunca aceitou, porque o Einstein falava, cara, a maior velocidade que a gente pode atingir é a da luz. Então, como é que uma parada pode ter uma sintonia fina e estar sincronizada, independente, né, da distância? Em 2021, eles conseguiram fazer uma sintonização quântica nas Ilhas Canárias com 2 relógios a mais de 150 km de distância. Então, eles conseguiram o entanglement no experimento. Então, é possível, isso é uma questão, só que a gente ainda não conseguiu fazer isso em situações do dia a dia, situações do mundo macro. A gente conseguiu em pequenos experimentos que são feitos de uma forma muito específica, né, numa condição muito específica, aceleradores de partículas, etc. Coisa muito virtual. Eu estava tentando, a gente estava batendo um papo antes de você chegar, né? Até falei sobre o acelerador de partículas, bóson de Higgs, né? Que é esse acelerador aí, que basicamente, cara, acelerou um átomo, né? E chegou à concepção que no fim das contas tudo é luz. É basicamente isso. Não sei se tudo é luz, eu não sei exatamente... Foi quebrando tudo, os quarks, chegou até a luz. A gente chegou às matérias subatômicas, né? E quando você faz uma aceleração de partícula, você consegue estudar o comportamento dessas partículas que a gente não conhecia, né? Os quarks, né? E aí, né, tem algumas outras partículas. Cada ano eles descobrem alguma partezinha da partícula nova, né? Então, a gente percebeu que quando a gente olha para as coisas que estão dentro do átomo, os prótons, os nêutrons, os quarks e os elétrons, eles funcionam de uma forma diferente do que a gente acreditava. Então, hoje a gente sabe, a gente tem estudado muito os elétrons, inclusive a física quântica, a maioria dessas teorias foram feitas na base do elétron, inclusive o elétron, ele que dá muito a característica daquele material, né? Quando você olha uma molécula, né? O que diferencia, sei lá, o hélio do ouro, do hidrogênio, etc. São os elétrons. São a maioria os elétrons, onde estão os elétrons nas eletrosferas, né? E quais são até se o material é muito inerte, pouco inerte, se ele vai reagir muito ou reagir pouco, a maioria é o posicionamento dos elétrons. Então, esses aceleradores de partículas, eles ajudam bastante, né? Acho que eu não me lembro quantos aceleradores de partículas a gente tem hoje, mas as pessoas estão tentando agora fazer alguns experimentos, não só nos aceleradores de partículas, mas talvez com esses experimentos de entrelaçamento quântico para tentar entender qual é o comportamento daquelas moléculas quando elas estão em coerência quântica. Então, essa questão, né, de como a gente estuda a matéria, a gente tem mudado muito, até para entender o que faz o princípio da matéria. E vou voltar para essa sua questão que você falou, será que tudo é luz? Eu acredito, eu vou modificar um pouco essa sua frase só para falar mais ou menos o que eu acredito que a gente vai chegar, e isso também ainda não está comprovado. Antes da matéria, a gente percebe que existe, né, essas probabilidades. Então a gente está vendo que quando a gente estuda o mundo e vai ramificando, quebrando, a gente entra num comportamento muito estranho, né? Muito como se fossem ondas, e ondas significa luz. Então, quando a gente vai no in, no zoom, tudo aquilo vira luz. Então, é como se fosse... O que significa virar luz? Porque eles são probabilidades, eles funcionam como ondas. Então, eles não funcionam como partícula. Então, quando você fala tudo vira luz, significa que eles são probabilidades, né? Então, quando eles são probabilidades, é muito curioso, porque elas funcionam não só como probabilidades, como o princípio da incerteza do Heisenberg, mas elas não só são probabilidades, como elas estão conectadas, todas integradas. Então, quando elas estão nas probabilidades, elas estão integradas e conectadas. Ou seja, teve um cara, o Max Tegmark, ele fez o seguinte experimento que é mais fácil a gente entender. Imagina que tem esse projetor aqui.
E aqui vai passar um filme que a gente chama da nossa realidade. A realidade ordinária, que é essa aqui, que a gente tá falando, que a gente tá trocando ideia, tá nesse filme aqui. Mas isso é o que a gente chama de realidade. Mas para ele, a realidade mesmo, nua e crua, estaria num projetor aqui, ó. Aqui tá o rolo da câmera que tá projetando esse filme. Tá. No rolo da câmera estaria a verdadeira realidade. Aqui tá a realidade ordinária, que a gente acha que é realidade. E ele acredita que isso é realidade material e isso é realidade quântica em termos de probabilidade. Então é como se a gente tivesse acesso a uma pizza da realidade, que na verdade a realidade inteira estaria no rolo de câmera. Mas no rolo de câmera, vou imaginar, você e o bandido que você resgatou, eles estão integrados. Eles não estão separados. Você e de repente, né, uma pessoa que mora no Japão ou você em outro planeta, eles estão integrados. Eles estão entrelaçados. Cabuloso. Então é como se a realidade, e aí a gente volta para um conceito, o mais cabuloso para mim vem nesse aspecto. Quando a gente olha para esse conceito do Max Tegmark, a gente fala assim, cara, beleza, então a realidade ela seria monística, ela seria uma unidade, né? A realidade nua e crua, raw, ela seria monística, ela seria uma coisa só, tudo entrelaçado. Tá. Só que quando a gente olha, por exemplo, para filosofias védicas antigas, os caras tinham um conceito de Brahma, onde tudo era uma coisa só. Na filosofia taoísta, idem. Aí você olha filósofos das antigas, pega o Leibniz. Cara, o cara ele acreditava que no conceito puramente monístico, que tudo fazia parte, só que eles davam nomes. Um falava em Deus, outro falava em consciência, o outro falava em realidade, o outro falava em mônada. Então, a gente vê que durante a humanidade tiveram muitos insights em relação a essa realidade monística, a essa realidade integral, só que a gente nunca soube explicar muito. E aí a gente vai avançando na ciência, a galera vai pesquisando, a gente teve uma ruptura com isso, não, tudo isso é balela, vão acreditar só no que a gente prova. Mas aí vai começando a provar, vai chegando mais perto dos caras. E isso pra mim é o mais louco. Tipo, como é que os caras falavam uma coisa que poderia ser um chutômetro, né? Puta, o cara chutou uma teoria ali, e como que a gente vai descobrindo a parada e vai percebendo que aquilo pode ter um nexo. Cara, vou até respirar aqui, é cabuloso, é muito cabuloso, é muito louco. A gente fala em livre-arbítrio e tal, e você citou muito consciência aí, cara. Consciência, alma, espírito, tudo a mesma coisa? Depende da época, né, que você questionar. Quando a gente pega até Grécia Antiga e etc., a gente teve uma confusão de conceitos. A gente chamava mente, psique, alma, espírito, tudo a mesma coisa. Né? A gente jogava tudo no mesmo saco. Depois de um momento, a gente começou a meio que separar o joio do trigo. Né? Então a gente foi denominando melhor as coisas. Né? Então a gente percebe que, obviamente, no decorrer da humanidade, cada termo tornou uma conotação, inclusive isso é muito, muito perigoso quando a gente vai estudar. Porque às vezes a gente vai estudar um livro que ele fala de espírito, mas na verdade ele está falando de mente. É que naquela época espírito e mente era a mesma coisa. Então a gente precisa ter essa noção de quando os conceitos se dividiram, porque a gente foi cada vez mais tentando dar mais precisão para as palavras. Perispírito, né? Tem até essas subdivisões. Perispírito, aí tem a galera hoje da espiritualidade, né? Que aprofundou cada vez mais nesses termos. Então, assim, tem esses conceitos, principalmente, né, antigamente a gente vê que conforme foi surgindo uma nova ideia, um conceito caía por terra e outro conceito vingava. Tá. Então, a gente tinha até o conceito de pneuma. Os gregos, eles tinham o conceito de pneuma, os védicos tinham o conceito de prana. Prana seria uma energia cósmica, seria uma energia vital. Pneuma, quase mais ou menos na mesma linha. E quando surgiu, né, quando a gente teve a queda lá do Império Romano do Ocidente, surgiu o Império Bizantino, a gente está falando depois de 330, o Império do Ocidente começou a cair, aí a capital do Império Romano passou para Constantinopla, o Império Bizantino começou a surgir de uma forma um pouco mais intensa. E quando isso aconteceu, a religião católica começou a tomar uma proporção muito grande nesse momento. Dos anos 330 para frente, até o final da queda da Constantinopla,
final da Idade Média, a gente teve ali um aumento muito grande da influência da Igreja Católica e uma diminuição, por exemplo, de quanto o Estado poderia ser o Estado laico, ou uma diminuição de quanto o Estado não tinha a ver com a religião. E a gente começou a ter uma sobreposição de poder entre Estado e religião. Nesse momento aí, na Grécia Antiga, existiam muitas vertentes de pensamentos, né? E, inclusive existiam filósofos que tinham pensamentos até contraditórios, né? Até o próprio Aristóteles fez o padrão dele, né? O que ele acreditava que era a Terra era o centro do universo e todos os objetos pesados ou ele caíam na Terra ou eles ficavam orbitando, tipo como se o sistema mesmo de planetas tivesse o centro como a Terra. Então, depois disso, quando a gente teve os estoicos eram bastante abertos para muitos conceitos, etc. Nesse momento a gente tinha um conceito bastante de mente como pneuma, a gente começou a falar ali talvez de uma estrutura elementar da unidade, como talvez um átomo. A gente teve depois o Aristarco, ele foi o primeiro cara que propôs que o Sol era o centro do universo, e não do nosso planeta, e não nosso sistema planetário, e não a Terra. E aí, quando a religião católica assumiu o poder, o controle, eles pegaram algumas coisas bacanas do estoicismo, eles mudaram um pouco o conceito de pneuma, pegaram o conceito talvez do espírito, né? Que aí depois veio, né, Espírito Santo e etc. E eles mantiveram alguns conceitos, só que eles mudaram o nome. Então quando a gente vai estudar, será que a gente pode chamar mente, espírito, essas coisas tudo a mesma coisa? Cara, algumas pessoas pensaram nisso como a mesma coisa, mas ela foi mudando de nome, mudando de cara. E aí, quando a gente teve a queda da Constantinopla, a gente teve as cruzadas, e as cruzadas foi uma porradaria religiosa, isso a gente foi perdendo o poder religioso em relação ao Estado, e depois da queda da Constantinopla, onde a gente começou a ter aí o aumento da ciência moderna, né? Aí depois veio Copérnico, Galileu, Copérnico rejeitou o sistema de Aristóteles, aí a gente começou a ter as pessoas falando coisas que acreditavam de uma forma um pouco mais aberta, né? Claro que isso veio mais para frente, até o próprio Galileu, em 1643, ele foi morto pela Inquisição, porque ele afirmou o mesmo sistema do Copérnico através do telescópio. Ele falou, cara, realmente o Sol é o centro do nosso sistema planetário e não a Terra, e ele foi morto. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas coisas eram proibidas de serem faladas se não eram condizentes com aquela época. E tiveram muitas coisas boas, né? A própria religião católica contribuiu muito com o desenvolvimento de uma certa organização das sociedades, uma certa organização em relação à distribuição de como a gente vive, de educação, de crenças. Então tiveram muitas coisas boas. E entre outras coisas boas, como misturou um pouco a religião com o poder, muitas coisas não podiam ser faladas. Então a gente foi mudando um pouco os conceitos e as palavras, mas foi a partir mais ou menos aí, a gente pode colocar, sei lá, 1600, entre 1600 e 1700, que a gente começou a aprofundar nas questões um pouco mais talvez precisas em relação a esses termos, né? Então, o René Descartes, ele acreditava que a gente tinha o famoso dualismo, que a nossa mente era uma parada e que nosso corpo era uma outra coisa. E ele acreditava que a conexão entre mente e corpo seria na glândula pineal. Então, até aí, quando a gente olha, isso foi o século XVII. No século XVII, a gente ainda tinha muita essa influência, que veio bastante pela religião católica, de que o nosso corpo era uma coisa e ou mente ou espírito ou alguma coisa era uma outra realidade e que por algum momento a gente tinha alguma integração disso em algum ponto. Era esse o pensamento que predominava. Então, para resumir esse raciocínio todo, tá? Para você ter uma visão meio que histórica disso. Antes, então, da religião católica, existiam muitos pensamentos. Algumas pessoas acreditavam que a consciência, ou talvez a mente, a matéria, poderiam ser a mesma coisa e que muitas coisas tinham consciência, inclusive até a natureza, né? Os animistas acreditavam nisso e até quando a gente olha, né, para o Heráclito, Parmênides, eles acreditavam muito que a gente fazia parte de uma coisa. O Parmênides, ele acreditava que todo movimento era meio ilusório, mas que fazia parte de uma coisa só. Quando entrou a religião católica na jogada, a gente ficou mais com essa visão dualista. Nós temos um corpo e existe um espírito, né? Estou te explicando toda essa questão histórica para a gente entender o que seria mente e espírito. Não, tá? mas eu só tô olhando a cara do Bolha, a gente tá se sentindo burro só isso, né? Sabe aquele negócio de use 100% do cérebro? Você acabou, não tem espaço mais pra colocar aí dentro. Capuloso. Mas eu tô fazendo essa resenha histórica só pra gente entender, olhar pro passado e falar assim, cara, faz sentido da onde veio a bagaça pra onde a gente tá hoje. Então,
Depois dessa fase aí, que a religião tirou um pouco o poder da religião, a gente começou a ter os pensadores mais científicos. Então, René Descartes, ele acreditava ainda no pensamento que vinha muito da religião católica, que era o pensamento dualista. Pô, existe uma mente, um espírito e existe um corpo aqui. Eles se conectam, o espírito vai pro céu. O espírito vai pro céu. É a conexão e deles. Eles se conectam na glândula pineal pelo Descartes, tá? Mas nesse meio tempo, quando a gente liberou um pouco os pensamentos acontecerem, algumas pessoas voltaram para o pensamento grego de que é tudo uma coisa só, que a consciência também está aqui, que também a gente vive a consciência em muitas coisas. Então, depois aí já do século XIX, século XX, que realmente a gente começou a denominar um pouco mais coisas, e principalmente no século XX, que a gente entrou já um pouco mais na neurociência. E aí a neurociência começou a realmente estudar o cérebro, a gente descobriu os neurônios em 1906, e aí depois a gente começou a descobrir as moléculas no cérebro, etc. E a gente começou a tentar separar os conceitos. Então, cara, espírito ficou uma parada, não posso tocar nesse nome na ciência. Eu não consigo estudar, não consigo ver, e isso ficou realmente como um conceito meio que religioso. Tá. Então, joga o espírito para a religião. Tá. Tira o espírito da ciência. Isso aconteceu mais ou menos, século XX. Mente. O que é mente e o que é consciência? Até hoje, a gente tem uma certa confusão e sobreposição de conceitos. Mas, na minha visão, a mente é um tudão, né? Essa é uma visão um pouco até do neurologista do Antônio Damasio. A mente seria o processo de fluxo de informação. Então, tudo faria parte da sua mente. Por exemplo, os seus nervos periféricos fariam parte da sua mente, os seus sentidos fariam parte da sua mente. Tudo que rola de informação, ela faria parte da sua mente. Então, a mente seria o tudão. A consciência, aí o conceito de consciência já é um outro conceito. Então, a mente é um processo de fluxo de informação. Beleza? Então, mente é informação, espírito a gente tirou da jogada. Pneuma, tiramos da jogada, acabou na Grécia Antiga. Prana ficou no mundo védico. Aí, quando a gente olha para psique a gente ainda fala, né? A gente ainda fala, até a própria psiquiatria usa muito. A gente fala o termo psique como se fosse sinônimo de mente, tá? Uhum. Então, psique é sinônimo de mente. E a consciência? Esse que é o problema. Porque a consciência, muitas pessoas veem com conceitos diversos. A visão, por exemplo, do Antônio Damasio, que é esse neurologista que eu te falei, ele tem uma visão muito antropocêntrica de consciência. Ele acha que consciência é a gente saber que a gente sabe. É como se fosse uma metacognição do que a gente sabe. Tipo, eu sei que eu estou aqui, eu sei que eu sou consciente. É tipo o robozinho comandando dentro da cabeça. É tipo isso. É mais ou menos isso, só que é saber que sabe. Então a visão do Antônio Damasio é uma visão muito antropocêntrica de consciência. Na minha visão, o que define consciência é o mínimo de experiência subjetiva que você existe. E esse mínimo de experiência subjetiva que você existe, ao meu ver, ele é muito mais elementar do que a gente sabe. Porque como funciona esse senso de que você existe, né? Como funciona esse senso de subjetividade? A consciência ela seria nada mais do que um fluxo de informação. Só que esse fluxo de informação que a gente chama de intrínseco. Qual que é a diferença? Vou apertar a tecla SAP. Quando você tem um fluxo de informação extrínseco, significa informações que vão e vêm, que saem e que voltam. É extrínseco. Você tem informações vindo de fora e trocando informações vindo de dentro. Quando a gente fala intrínseco, são informações que só estão dentro de você. E que elas não saem e elas não entram. Ela é um circuito interno. E esse fluxo de informação, imagina que a gente tem aqui, pega 3 soldadinhos. Eles não saem daqui, né? Sai. Vamos lá. Então pega 3 soldadinhos. 3 soldadinhos. Você disse o extrínseco, na verdade eu posso interpretar como uma conexão com o ambiente. E também com o ambiente, ou com outras coisas. O intrínseco, meu ambiente interno. O seu ambiente interno, aqui você vai entender. Então vamos pensar que esses 3 soldadinhos estão aqui, tá? E vamos pensar em fazer um fluxo de consciência entre eles. O que seria formar um fluxo de consciência entre eles? Informações que vêm daqui para cá, 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 em todos os sentidos. Só que tem um problema. Se por um acaso eu perder uma informação, esse sistema cai. Então é um sistema intrínseco que essa troca de informação intrínseca entre essas partes daria uma causalidade nisso aqui. Então existe uma causalidade nessa troca de informação intrínseca e eu não consigo reduzir essa informação. Por quê? Se eu tiro um soldado, acabou o sistema. Acabou tudo. Então a gente percebe que em sistemas complexos matemáticos, se a gente tenta entender o todo por partes, esse sistema se desmantela. A gente não consegue explicar em sistemas complexos a parte explicando o todo. O todo é maior que as partes. A gente só consegue olhar o todo. E um fluxo de consciência ele seria isso. Só que seria isso
até no micro do micro do micro do micro. Então, ao meu ver, até numa molécula atômica teria um fluxo desses aqui lá dentro. Então, ao meu ver, a melhor teoria que explicaria essa questão da consciência chama-se panpsiquismo. O que é panpsiquismo? Se a gente falou que existe a parte do dualismo, né, que veio muito aí com a influência da religião católica, que a gente acredita que corpo é uma coisa, matéria é outra, e eles vão ter alguma conexão em algum lugar que a gente não sabe. Por outro lado, veio os materialistas e falou, não, cara, isso é balela, tudo tá na matéria, eu posso explicar tudo na matéria. Só que, cara, até agora a gente não conseguiu explicar a consciência de uma certa forma, qual é o real fluxo disso, né? Como é que a gente estuda as partes para entender a consciência? Ao meu ver, a consciência e a matéria, elas estão muito integradas. Então, a consciência ela seria mais elementar que a matéria. Então, antes da matéria existir, existe esse fluxo de informação que ele precede a matéria. Então, em toda a matéria existiria esse fluxo de informação, mesmo que uma protoconsciência, uma coisa muito simples, que seria uma protoconsciência. E em toda a forma biológica, que a gente pode chamar de vida, existiria o que a gente chama de Fimax, que seria a informação necessária que, se você romper aquela informação, aquele ser vivo ali, você perde a conexão de que ele é um ser vivo. Porque todo ser vivo, ele luta pela própria vida. Então, todo ser vivo ele teria que ter alguma informação de que ele é uma unidade. Então, até uma bactéria, ela luta pela unidade dela, no sentido de ela tenta entender como está um ambiente. Essa informação já vem entranhada lá, ela já vem no hardware do negócio. Você não se aprende. O polvo, cara, ele tem coisas que a gente não consegue explicar. Mas o polvo, quando você vai ver o sistema, não é integrado do polvo. Se você corta um tentáculo do polvo, muitas vezes o tentáculo continua fazendo ações, porque eles são meio que sistemas independentes. Então, por exemplo, o cerebelo, ele funciona em linha, né? Ele funciona nos neurônios que a gente chama de zumbi. E ele tem 70 milhões de neurônios. Só que o cerebelo da direita, com 35 bilhões de neurônios, ele não está conectado fielmente ao cerebelo da esquerda. Se você cortar um, você não perde aquela informação. Diferente do sistema que a gente chama de tálamo cortical, que já é a parte um pouco mais elaborada do nosso sistema, que tem o restante dos 16 bilhões, que são sistemas integrados. E esse sistema integrado, se você desliga uma parte, blum, cai toda. Então, assim, para você fazer uma pessoa perder a consciência, muitas partes que você mexer, você desliga a consciência, porque precisa da integração. É diferente de um sistema simples, onde você tem um sistema em linha, que se você perder uma parte, você continua com a informação. Isso acontece, por exemplo, na lente de uma câmera. A lente de uma câmera é feita de milhares de unidades ali, e se você perder uma unidade, as outras continuam funcionando. No sistema consciente, isso não acontece. Porque se você perde naquele sistema integrado uma informação, bum, cai o sistema inteiro. Então, o mais importante não é o número de neurônios, é como eles estão ligados para a gente realmente conseguir ter esse fluxo dessa informação de consciência. Deu para entender? Cabuloso, sensacional. Cara, Duprá, mas assim, cara, falando de consciência e inconsciência, eu penso muito, vou trazer para minha área aí, pensando em treinamento, a gente está sempre muito focado nisso na polícia, na nossa atividade, tem que treinar, aprender ali uma ação e executar ela, não é jogar para o seu subconsciente aquela informação para que depois você exerça ele de maneira automática. Animal. É isso, né? Cara, animal. Exato. Cara, sua pergunta é fantástica, porque muitas pessoas falam assim, cara, você tem que pôr consciência na atitude. Não, tem que pôr consciência. É o contrário. Cara, você está treinando para tomar uma atitude veloz e precisa. Quem dá isso não é o sistema integrado. Quem dá isso é o sistema em linha. Então, qual que é o X da questão para você, cara, ter uma expertise fodástica em alguma coisa? É você fazer esse sistema em linha funcionar com uma alta precisão. Né? Velocidade, precisão. Tivemos uma participação especial aqui. Então, assim, para você fazer isso, né, para você ter uma resposta muito precisa e muito veloz, o ideal é você estar com esse sistema em linha muito, muito funcionante. Então, tudo você joga para esse sistema e deixa a sua consciência para atitudes que realmente você precisa dela. Para decisões muito, muito precisas. Então, para decisões que você realmente precisa usar algum senso de julgamento, alguma ideia, algum poder de decisão. Então, isso fica livre, porque aquela pessoa que não tem o sistema em linha bem formado, ela precisa ficar pensando. Então, você pega o cara que nunca tirou, ele precisa ficar pensando, ai, cara, será que eu tô apertando direito? Será que eu posicionei bem
no braço, apoiei bem no meu ombro. E ele aí vai o cara fica perder pensando, tempo para as outras coisas que ele necessita a consciência dele, perde tempo, certo? perde precisão, perde habilidade. Então, esses treinamentos, o que você faz nesses treinamentos que você, né, leva o corpo num estado, você está contando o seu, que você começou aí já de 72 horas na privação de sono, etc. Cara, você já joga o seu organismo em um ponto onde você quer tirar a consciência. Quando você fica sem dormir, o seu cérebro ele precisa desligar. Metabolicamente falando, você precisa ter fluxo de consciência. A sua consciência ela não é estável, ela não é uma linha. A gente tem fluxos durante o dia e à noite ela precisa desligar. Inclusive, a melhor definição de consciência, eu chamo que é assim, o que é consciência? É aquela que vai embora quando a gente dorme e aquela que volta quando a gente acorda. Quando a gente acorda. Né? Então, quando você analisa a consciência durante o dia, ela oscila. Né? Se você bate uma xepa, uma feijoada agora, cara, você vai ficar tipo oscilando, consciência, letárgico. Então, a vai mais consciência, sangue pro estômago. ela é como se fosse um fluxo mesmo. Então, toda vez que você tem um período grande usando a consciência, obrigatoriamente a consciência ela gasta muito, porque esse fluxo de informação ele é muito custoso metabolicamente falando. Então, toda vez que você fica muito tempo com a consciência ligada, obrigatoriamente o teu cérebro desliga essa consciência, fazendo vários processos do seu corpo, mudando canais de cálcio, desligando substâncias e ligando. Então, quando você fica numa privação de sono dessa que você ficou de 72 horas, o que você faz? Eu provoco o meu treinamento, o meu corpo a funcionar com a minha consciência alterada, quase desligada, porque você obrigatoriamente vai pescar, você vai alterar a consciência, ter alucinação, você vai ter você às vezes fica louco como se estivesse bêbado, às vezes você, cara, perde o senso de realidade, porque a tua consciência vai oscilar, porque metabolicamente você chegou no limite e ela vai oscilar. E o que esse treinamento faz em você? Mesmo que ela oscile, você vai funcionar. E aí você acaba estando no momento presente de uma maneira muito incrível. Por quê? Porque você desliga toda a sua capacidade de gerar simulações de futuros. Então você está inserido na experiência de uma maneira muito peculiar, que qualquer outra situação que você tem um mínimo de conforto, e não acontece, porque você vai começar a simular. E se eu fizer assim? E se eu fizer dessa forma? E se, puta, cara, e se o cara não olhar e eu fizer menos uma flexão? Tô dando um exemplo banal, mas, sim. Cara, você começa a simular possíveis futuros. A partir do momento que você entra numa ruptura, você não consegue mais ter isso e você vai estar inserido de uma forma extremamente presente. Tem um conceito muito interessante na filosofia védica que eles chamam de Ananda. E Ananda é um conceito que muita gente vê, né, como se fosse bliss, como se fosse o excesso, o prazer, etc. E o Dave Froehlich, que é um cara muito estudioso do Vedanta, uma vez ele me disse, Ananda, ele é um conceito em viver as experiências com a maior intensidade. E não necessariamente o conceito de Ananda acontece só em coisas boas. Mas se você está, por exemplo, no estado de calamidade, você tem esse conceito de Ananda. O que é o conceito de Ananda? É você ter acesso a uma realidade quase 100% presente. E quando você entra num treinamento desse tipo, que você acaba desligando a consciência muitos momentos e você foca só no momento presente porque você não tem mais como ligar a consciência, você entra nesse estado de Ananda. Você entra nesse estado integrado com aquela percepção do momento presente. E isso é um estado muito rico que pouca gente vai ter acesso. Duas perguntas em cima disso. Esse estado te faz ter uma aprendizagem melhor, porque quando você tiver num outro momento, numa situação parecida, porém que você você dormiu, você tá mais tranquilo, você vai conseguir exercer aquilo de uma maneira melhor, porque você exerceu na pior. Existe esse raciocínio? Total. Então, realmente, trazendo para a linha do curso operacional que a gente estava conversando, cara, quando você tá lá sem dormir, você tá com muita restrição calórica, você passa a consumir ali 200, 300 calorias por dia nesse momento, você tá passando bastante frio, bastante calor, você é colocado na situação de muito frio e muito calor, é jogado na água, colocado no fogo, e você tem que exercer atividades mesmo estando nessa condição. E realmente eu acho que isso faz a gente aprender de uma maneira muito ímpar, porque depois quando você é colocado à prova em uma situação onde você está alimentado, dormido, cara, você tira de letra, né? E por que depois de passar por um estado assim, onde a gente sai da zona de conforto de uma maneira estratosférica, você sente prazer nisso, cara? Por que eu senti que foi bom, foi legal, mesmo tendo sido horrível? Porque é muito louco isso, né? Essa questão. A sua primeira pergunta, sim, né? Você treinando em condições extremas, você guarda uma memória, né? Tudo que é sofrimento na vida, tudo que é dor, a gente memoriza muito.
porque a gente não quer passar por isso de novo. Então, quando você está em uma situação muito dolorosa para o teu organismo, você vai sempre lembrar. E o fato de sempre lembrar, nesse ponto, para você é muito bom. Porque vai ter dia que você vai estar com uma diarreia, você vai trabalhar. Você vai estar desidratado, vai trabalhar. E toda vez que bater uma será que eu consigo, você lembra daquele momento que você estava muito pior. Exatamente. Então você ancora, é como se colocasse a barra de ancoragem muito mais alto. Isso aconteceu, cara, tive dois momentos na minha vida que isso aconteceu. Um na residência de cirurgia geral, que a gente trabalha 72 horas no ar, que a gente, cara... Cansei de atender paciente, que eu tava muito pior que o paciente. O cara saía da maca, eu deitava na maca logo na sequência. Falava, cara, o cara vinha pro pronto-socorro querendo tirar o soro dele e põe você, né? Falava, cara, o cara tá bem melhor que eu tô 30 mil vezes pior que o cara, sem dormir há 3 dias. E às vezes você tinha que operar, eu me lembro de uma gastrectomia que eu fiz, uma retirada de estômago por um tumor gástrico no hospital de Guarulhos, o HGG. E que eu passei a noite toda, eu estava de plantão na Santa Casa, chegou um esfaqueado, eu fiz uma gastrectomia durante a noite, tirei metade do estômago do cara, que tomou a facada, e na sequência, eu saí dessa cirurgia umas 7 e pouco da manhã, peguei o carro e fui pro hospital de Guarulhos, ou seja, eu já estava, cara... mais de 36 horas no ar, trabalhando. E, cara, uma cirurgia complexa pra mim naquele momento. Pô, tirar um tumor gástrico era uma coisa que, pô, era super complexa. E aí eu me lembro, cara, justamente da sensação do pós, assim. Você fica com uma sensação, um mix de euforia, com satisfação, com... Então, cara, isso te dá um treinamento que hoje, por exemplo, se eu tô numa cirurgia, eu passo mal, tô com diarreia, alguma coisa aconteceu, eu tô mal emocionalmente, cara, isso é peanuts perto daquilo que eu já passei. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, né, é essa questão... Prazer na dor. Do prazer na dor é muito peculiar, porque quando você passa a dor e você vê que você sobreviveu, dá essa sensação, né? Dá essa sensação de quase como se você tivesse realmente... passou por uma porta ali, por um portal onde você tem acesso a uma recompensa. Então você, cara, você sabe que você passou por aquilo, que você conseguiu sobreviver àquilo. Isso te dá uma alegria no sentido de, cara, sobrevivi, passei. Isso te dá uma, tipo assim, eu alcancei aquilo que eu queria, né? E você acaba ficando viciado nessa questão de sempre se desafiar, porque você estimula, né, a sua dopamina sempre nesse desafio de você, cara, eu vou conseguir, eu vou alcançar. E é uma questão que ficou em você isso. Então, eu tive essa introdução a esse mundo do desprazer e arrumar prazer no desprazer nos treinos de karatê de contato, né, que é o karatê Seiwakai, que é tipo um Kyokushin, é uma espécie do Kyokushin do mestre Oyama. E, cara, o treinamento, eu acho que não tinha nenhum treino que eu não chegava no vestiário, tipo, vomitando, cara, mas muito mal num nível hardcore, assim, de não conseguir trocar ideia. Né? O Cancho, Ademir da Costa, ele é né, um cara que ele leva a galera num extremo muito hardcore. E eu me lembro, cara, que a frase, né, que ele falava é: treinamos firmemente o nosso corpo, o nosso físico, para termos o espírito inabalável. E, cara, em muitos momentos que eu passei de perrengue na vida, né, tipo, puta, fui pro hospital com uma dor, tava com algum problema e etc., eu me lembrava desses treinos. Então, assim, é muito louco que você cria uma relação ali de dor, mas de conhecimento que você consegue superar e que você consegue ter equilíbrio e que você consegue meio que let it go. Inclusive os Navy SEALs, eles têm aquele treinamento na piscina que o cara amarra braço, amarra perna e joga o cara na piscina. Joga na piscina, se vira nos treinos. Quanto mais o cara se debate, mais ele perde o oxigênio rápido. Manter a calma. Tem que manter a calma. E o lance para você conseguir passar os 5 minutos dessa prova é justamente você soltar o ar, let it go, bate no fundo da piscina, empurra com o pé e consegue tomar o ar de novo. Então, as pessoas que não aprendem a let it go, a deixar ir, a relaxar, a tipo, viver a experiência num ponto de vista de eu vou aguentar, as pessoas não conseguem viver a experiência num perrengue. Então, eu acho que esse tipo de prazer é tipo, eu tô sempre relembrando que eu tenho a capacidade de resistir, de let it go, de manter o equilíbrio mental, de ser forte, de trabalhar a resiliência, de trabalhar minha coragem. Então isso é como se fosse um treino, um lembrete, todos os dias. E essa sensação de lembrar que você pode isso, ela é extremamente prazerosa, porque ela te dá o equilíbrio e te dá a tranquilidade que nesse ponto você consegue, que você vai ter esse equilíbrio. Que aula, meu irmão, que aula. Eu quero só me dar essa licença. Claro, esse aqui é opa. um livro desse Esse meu é irmão. teu, trouxe pra você. Você 7 falou que níveis já de leu, se quiser consciência. de presente. Eu vou levar, porque, cara, esse livro é sensacional. Os 7 níveis da consciência. Quando a gente fala desse assunto do pelo amor de Deus, a gente pode ficar uma semana aqui que nunca vai esgotar. Ó, dá um zoom aí, Eric. Os 7 níveis da consciência.
Eu li a primeira lida, eu gosto de ler um livro assim, cara. A primeira lida é bem tranquila, solta, depois eu leio Fantástico, estudando, fantástico. grifando, porque é denso, é maravilhoso isso aqui. E você precisa repetir o Cogniflow. Esse Vamos cara fez fazer um ano que evento esse vem. ano, imersão total, autoconhecimento, autodesenvolvimento, consciência, livre-arbítrio, microbiota, É isso atividade aí. física. Cara, eu evoluí em 2 dias 10 anos. Olha que Então foi legal, cara. sensacional. Que legal. Quero agradecer a sua presença, dizer que eu sou seu fã. Muito obrigado Recíproco. por ter dividido esse momento nesse dia comigo aqui hoje, Pô, recíproco. trocado essa experiência. Espero tê-lo aqui. Ah, antes que eu esqueça, cara. Steve Charles separou um presente para você aqui, ó. Olha que Essa aqui é a maravilha, cara. Que nossas isso, camisetas, hein, cara. Que tá? legal, cara. Pode até dar uma Olha olhada aí. que maravilha, cara. Coisa fina, hein, Essa cara. daí é Olha que legal. Olha aí, galera. Steve Charles aí. Pô, que legal, pro cara. Dr. Duprá. Obrigado mesmo, viu? Meu irmão, Obrigado mais brigadão. uma vez. Recíproco aí. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, né? Vamos falar mais, combinar mais vezes, né? Eu gosto muito exatamente desse tipo. Não é todo mundo que já passou por treinamento tipo seu que tem acesso à riqueza dessa realidade, né, que você estava falando. Foi maravilhoso, cara. Então, muito legal, cara. Eu quero realmente poder a gente trocar mais figurinhas aí e vou te convidar para a gente fazer ali um ritual de thermal shock juntos, que você vai viver isso que você viveu nesses dias. Você consegue muito rápido, em 30 minutos. Tô precisando. Você chega mais ou menos nesse momento. Então, você relembrar. Que viciou nisso, é bom demais. Uma das coisas que você pode satisfazer esse seu vício é com essas coisas, tipo uma sauna. Você joga o teu corpo a 90 graus depois e você esfria. Sente exatamente que as suas células sentem exatamente isso, que eu estou morrendo, preciso aprender a lidar com isso. Sensacional. Então, sensacional, cara. É muito bom estar com você, sempre boas trocas. Eu preciso ir lá aprender a tirar de fuzil um dia. Vamos lá, vamos treinar. Vamos embora. Gente, forte abraço. Obrigado pela presença de vocês aqui. Tamo junto.